Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. Portugal teve esta quinta-feira um grande reembolso de obrigações do Tesouro a investidores num contexto pré-eleitoral. Vamos neste episódio perceber o que está em causa nesta parede de dívida. Depois analisamos os dados do mal parado no crédito à habitação. Comigo estão Leonor Mateus Ferreira e Hugo Neutel. Esta é a Soma dos Dias. Chamam-lhe uma parede de dívida quando o Estado tem de devolver uma grande quantidade de dinheiro aos investidores. Neste caso são 6 mil milhões de euros. Connosco temos Leonor Mateus Ferreira. Leonor, o que é que está em causa exatamente? Olá, Vítor. É esta parede de dívida, mais não é do que o reembolso normal anual que o Tesouro enfrenta. Portanto, há sempre uma linha de obrigações que atinge a maturidade todos os anos. Quando fazemos uma nova emissão de dívida que dizemos que é a 10 anos, a 5, a 30 anos, este é o prazo em que estas obrigações vão estar vivas e é este o momento a que chegamos agora, em que se atinge esse prazo. É uma operação normal que acontece todos os anos. Desta vez trata-se de 6 mil milhões de euros, como dizias, uma linha que foi aberta em 2013 com um cupom de 5,65%, portanto era a linha viva que Portugal tinha mais elevada, com o juro mais elevado, ou seja, a mais cara que Portugal tinha e que deixa agora de existir. Que vinha do período da Troika, 2013, não é? Exatamente. Por isso também ter um juro tão elevado. Que efeitos é que isto tem? Tem um efeito imediato de diminuição da dívida pública, que fechou 2023 na ordem dos 263 mil milhões de euros. Portanto, abaixo dos 100%. Abaixo dos 100% do PIB. Vai haver aqui um novo efeito quando se conhecerem os dados do final de fevereiro com esta diminuição. Por outro lado, o país tem de ter dinheiro nos cofres para fazer face a esta obrigação. É algo normal, que é cautelado pela gestão normal que o Tesouro faz dos dinheiros públicos, da dívida. Agora, tem que se financiar nos mercados, portanto, emitir nova dívida para pagar esta dívida. O que tem acontecido nos últimos anos é que Portugal tem conseguido financiar-se sempre a custos mais baixos do que aqueles que devolve. Este ano a particularidade é que é especialmente cedo. É habitualmente mais para o final do ano. No ano passado, por exemplo, foi em outubro, o que significa que houve aqui um período mais curto entre a parede de dívida de 2023 e agora a de 2024. O que fez com que batesse aqui um bocadinho com o período de incerteza eleitoral. Precisamente, estamos às portas das eleições que decorrem a 10 de março. Em que medida é que este período pré-eleitoral influencia esta operação? Há aqui vários fatores. A realidade é que Portugal recuperou a confiança dos mercados financeiros, dos investidores internacionais, ao longo dos últimos anos. Mais recentemente, o rating em nível A foi preponderante para os juros mais baixos de Portugal. Quer dizer, é um marco importante. Agora, eleições são sempre um período de incerteza em que os investidores podem optar por adotar uma postura mais de esperar para ver o que é que resulta das eleições, que políticas, que mudanças é que podem acontecer. Certo é que se espera que não haja, por exemplo, mudanças no que diz respeito ao compromisso com o excedente orçamental e com a diminuição da dívida pública, mas não deixa de ser um período de incerteza. Além disso, há dúvidas sobre quando é que o BCE vai descer os juros e em que dimensão, e também isso causa alguma incerteza. Em sentido contrário, ser tão cedo faz com que nos afastemos de um período que, a nível global, olhando para o que é o cenário mundial de eleições, vai ser um ano muito cheio em termos eleitorais a nível global, e afastamos-nos aqui das eleições norte-americanas, que vão ser o grande fator de incerteza para os mercados financeiros no final do ano. Na fase em que os juros
estavam, digamos, a escalar, o Estado recebeu um fluxo maior de dinheiro proveniente das famílias, mas já estamos numa tendência de inversão. Isso significa que Portugal tem de voltar à aposta nos grandes investidores ou não? Exatamente. O que aconteceu no ano passado foi que Portugal esteve muito menos ativo do que é habitual no mercado de dívida, com novas emissões, porque especialmente no primeiro semestre, ou quase na totalidade no primeiro semestre, houve uma entrada inédita de capital vindo das poupanças das famílias por via dos certificados de aforro. Estavam bastante atrativos face ao cenário que era dos depósitos, por exemplo. Falou-se mesmo numa fuga de depósitos da banca? Exatamente, porque tem um juro indexado à Euribor e, portanto, foram vistos como muito atrativos. E foi uma entrada de dinheiros inédita. O que é que aconteceu a meio do ano? Há a decisão de mudar, não foi a fórmula de cálculo do juro, mas foi lançar uma nova série que tem um teto máximo de juro dos certificados mais baixo. E é um momento de viragem para esta tendência, e os últimos meses do ano, os últimos 2 meses já foram mesmo de saída de dinheiros dos certificados. O próprio IGCP, numa apresentação que faz a investidores, admite exatamente isso, que vai ter que ser mais ativo na emissão de nova dívida, portanto estar mais presente nos mercados junto dos grandes investidores, mas a realidade é que na prática trata-se de um regresso à normalidade. Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados do Jornal de Negócios, sobre a gestão da dívida pública. E agora vamos ao crédito mal parado. O rácio de crédito vencido nos empréstimos para compra de casa baixou tanto nos últimos anos que já vai em apenas 0,2%. Foi o valor registado em dezembro do ano passado pelo Banco de Portugal. Comigo tenho Hugo Neutel, coordenador de empresas do Jornal de Negócios. Hugo, estamos perante um valor mínimo de muitos anos. Desde 1998, que é quando começou este histórico, nunca se atingiu um valor tão baixo. É preciso, claro, colocá-lo em perspectiva, mas primeiro vamos então aos números. O incumprimento no crédito à habitação é tradicionalmente baixo, mas agora não está só baixo, está mesmo muito, muito baixo. Para termos uma ideia, o contraste com estes 0,2% que foram atingidos em dezembro do ano passado foi o pico de 2,7% que foi alcançado em 2016, quase 14 vezes superior ao que temos agora. Desde há mais de um ano que o valor estava no 0,3% de incumprimento no crédito à habitação, desde outubro de 2022, isto depois de já ter caído desde o início da pandemia, no final do primeiro trimestre de 2020, era de 0,8%. Antes disso esteve mais de uma década, desde 1998, que é quando começa este histórico de dados do Banco de Portugal, a variar em torno de 1,5%. Ora acima, ora abaixo, mas vários anos em torno deste valor, até que chegamos a esse movimento, primeiro de subida e agora desde a pandemia de descida, acentuada até chegamos a este mínimo histórico, que nunca antes foi verificado, dos 0,2%. Vamos então explicar as razões. Porquê é que isto acontece? Temos que explicá-las necessariamente, porque isto pode até eventualmente surpreender quem não acompanha estes temas tão de perto. As pessoas podem perguntar-se com alguma lógica como é que, num contexto de crise da habitação, que é reconhecida de resto por todos, desde o poder político ao económico, se chega a este valor. Há vários motivos. O primeiro e mais importante de todos é o emprego. O emprego tem uma ligação direta, digamos assim, ao incumprimento. Tradicionalmente, quando o desemprego cresce, o incumprimento também cresce, e a verdade é que o país terminou o ano de 2023 com uma taxa de desemprego de 6,5%, o que na prática significa pleno emprego. É o principal fator que influencia esta questão do incumprimento, porque já se sabe, há essa noção, a casa é a última coisa que as pessoas deixam de pagar. Depois há ainda outras atenuantes. Se é verdade que o aumento dos juros trouxe um crescimento das prestações, aliado a uma perda de poder de compra, também é verdade que existiram ao mesmo tempo aumentos salariais. Há ainda a opção que muitas famílias que tinham poupanças, que essas famílias tomaram de amortizar os empréstimos, o que também reduz a prestação. Agora, isto não nega o facto de haver famílias em dificuldades, como é evidente. Os milhares de renegociações de contratos de crédito à habitação na banca mostram isso mesmo, mas uma coisa é haver dificuldade em pagar, outra coisa muito diferente é não pagar de todo.
Ou seja, em conclusão, a evolução das taxas de juro trouxe dificuldades a muitas famílias, retira rendimento aos particulares, mas não implica obrigatoriamente níveis de incumprimento mais altos, porque lá está, a casa é a última coisa que as pessoas deixam de pagar. Também é interessante olhar para outro indicador, que é não o volume de crédito mal parado, mas o número de devedores que têm crédito mal parado. É uma questão diferente. É uma questão diferente e esse aumentou. Teve um aumento ligeiro de 6,7% para 6,8%, isto entre novembro e dezembro de 2023. O mínimo nesta série que tem início em 2009, e portanto é uma baliza temporal diferente da outra que falámos. O mínimo foi atingido no ano passado com 6,4%. Esta subida no final do ano, na reta final do ano, não contraria, no entanto, uma tendência maior que se verifica desde há muitos anos. Para termos uma ideia, em 2012 este valor, que é hoje de 6,8%, era de 15,2%, era praticamente quase o dobro. E como é que estamos no caso das empresas? Também está em mínimos, mas desta vez não são mínimos desde sempre. O rácio de incumprimento também caiu, embora seja de 2,2% para 2%. O mínimo, neste caso das empresas, o mínimo desde que há registros foi de 1,5%, que foi verificado em dezembro de 2006. A partir do início da crise financeira de 2008, este rácio disparou e teve um máximo histórico em outubro de 2015, quando chegou à fasquia de 16,2%. Se olharmos, tal como fizemos para os particulares, se olharmos para o número de empresas devedoras, aumentou de 12,9% em novembro para 13,6% em dezembro. Agora, este rácio, no período de intervenção da Troika, chegou a ser superior a 30%, um número enorme. Já o mínimo foi 11,7%, que foi observado no início da série em dezembro de 2002. Também vale a pena olharmos, quando falamos de incumprimento das empresas, para os setores, porque essa evolução mostra bem também aquilo que foi a evolução do país nos últimos anos. Em dezembro de 2013, o setor que tinha maior volume de crédito, incluindo o total de empréstimos e não apenas os empréstimos em incumprimento, era a construção, tinha cerca de mais de 15 mil milhões de euros, 15,5 mil milhões de euros, logo seguido pela indústria, com cerca de 14 mil milhões, e também pelo comércio e reparação de veículos, que devia aproximadamente 13,7 mil milhões de euros. A análise do histórico, que teve início em 1999, mostra que o setor da construção foi o que mais desalavancou ao longo destes anos todos. Chegou a ter créditos de mais de 44 mil milhões de euros em 2009, portanto já com a crise financeira, mas ainda antes da crise da dívida soberana, e esse valor era, na altura, o triplo do segundo lugar, que era a indústria, que devia cerca de 16 mil milhões de euros. Ou seja, quando comparamos estes 2 anos, vemos a indústria um valor semelhante àquele que tem hoje, mas a construção tem hoje cerca de 1/3 daquilo que tinha em 2009. E tudo isto é consistente com o facto da construção ter vivido um período difícil e terrível durante a intervenção da Troika, com o congelamento do investimento público. Houve milhares de empresas deste setor a fechar, e uma parte até das maiores construtoras nacionais da altura já não existe mesmo, ou mudou de mãos. A Soares da Costa é um exemplo. No Negócios temos noticiado aquilo que são de resto, enfim, os restos mortais, digamos assim, da Soares da Costa. Houve outros exemplos, a OPA, a Somag e muitas outras são empresas que sofreram na pele esse problema, e que demonstram também como a desalavancagem era necessária neste setor. Obrigado, Hugo Neutel e Leonor Mateus Ferreira. Termina aqui este episódio da Soma dos Dias, porque todas as semanas há histórias para contar. Até para a semana.